Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que começa no laboratório, mas que acaba por nos tocar a todos: o mapeamento do genoma humano. Exato. A nossa base é uma conversa fascinante entre um investigador, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. Sim. E é daí que partimos. E a nossa missão aqui é seguir este fio. Começamos na ciência pura, no ADN, mas a conversa expande-se muito depressa. Muito depressa mesmo. Para as grandes questões, não é? Como é que os genes influenciam o cérebro, a personalidade e até a sociedade? Basicamente, como é que a biologia molecular acaba numa reflexão sobre o que é ser humano hoje. E uma reflexão, por vezes, algo desconfortável. Pois. Ok, vamos a isso. O projeto Genoma Humano foi dado como concluído em 2003, mas havia ali um mas. Um grande mas, um asterisco gigante. Exato. Na verdade, só em 2022 é que um consórcio, o telómero a telómero, ou o T2T, Sim. conseguiu mesmo sequenciar todo o genoma. Preencheram aqueles 8% que faltavam. Mas isso leva-me à primeira questão. Mapear é o mesmo que compreender? Bem, essa é a pergunta de milhões, literalmente. E a resposta é um rotundo não. Um não? Um não claro. Imagina que te dão um livro com 3 mil milhões de letras, mas numa língua que mal começámos a decifrar. Foi isto que aconteceu? Certo. O avanço de o ter completo é monumental, claro, mas o trabalho de tradução, esse está agora mesmo a começar. Espera lá. Disseste que só começámos a decifrar. Dá-me uma ideia da escala. Quanto é que já entendemos mesmo? Os números são surpreendentes e dão uma perspectiva da nossa ignorância. Apenas 1 a 2% do genoma codifica diretamente proteínas. Só isso? Só. E as proteínas são, digamos, os tijolos e as máquinas das nossas células. E mesmo do genoma todo, as estimativas mais otimistas sugerem que só compreendemos a função de talvez 20 a 30%. 20 a 30%. O resto continua a ser um território vasto, desconhecido. Então, os outros 70 ou 80% são o que se costumava chamar de ADN lixo, uma espécie de entulho genético. Pois, essa ideia de ADN lixo, felizmente, está completamente ultrapassada. Hoje vemos essa parte mais como a matéria escura da biologia. Gosto dessa analogia. Sabemos que está lá, sabemos que tem uma influência gravitacional imensa, mas não conseguimos ver diretamente o que faz. E é aqui, precisamente aqui, que a nossa fonte aponta para a grande revolução. Se o problema é a escala, um livro de 3 mil milhões de letras numa língua que não dominamos, a solução tem de ser algo que consiga ler a essa escala. Exato. Suponho que é aqui que a inteligência artificial entra. É exatamente aí. A IA não é só uma ferramenta, é um tradutor. Consegue analisar estes volumes de dados astronómicos e encontrar padrões, ligações, regras gramaticais nesta linguagem genética que um humano ou uma equipa de humanos nunca conseguiria. Certo. Mas o mais interessante é o que está a descobrir nessas regiões misteriosas, as não codificantes. Ok, o que são exatamente essas regiões e porquê é que são tão importantes? Pensa no genoma como o guião de um filme. As regiões codificantes, aquele 1 ou 2%, são os diálogos dos atores. Diretos, claro. Exato. Mas as regiões não codificantes são as indicações de cena. A iluminação, a banda sonora, as instruções para o realizador não são o diálogo, mas determinam o tom, o ritmo, a emoção de toda a história. Elas determinam quando e com que intensidade cada gene deve ser expresso. E a IA está a ajudar-nos a ler essas indicações de cena pela primeira vez. E isso muda tudo. Ok, então estamos a usar a genética para entender o que corre mal no corpo, como nas doenças. Mas será que esta lógica se aplica ao que corre bem? A um cérebro que funciona normalmente? Essa é Quer dizer, podemos usar isto para mapear traços de personalidade, por exemplo? Essa é precisamente a fronteira que está a ser explorada, e é aqui que a conversa que analisamos se torna ainda mais fascinante. A genética e a neurociência estão a fundir-se. Já não são campos separados. De todo. Os cientistas estão a combinar dados genómicos com imagens cerebrais, tipo ressonâncias magnéticas funcionais, para ver, literalmente, como certas variantes genéticas afetam a estrutura e as autoestradas de comunicação do cérebro. Isso é. Uau! Então não estamos só a ver a probabilidade de ter uma doença, mas os mecanismos biológicos
que moldam a nossa forma de pensar e sentir. Precisamente. A investigação está a ir muito para além das patologias. Está a revelar como os genes influenciam traços como a extroversão, o neuroticismo, capacidades cognitivas como a inteligência, a memória E até comportamentos sociais. e até comportamentos sociais muito complexos. A nossa fonte dá exemplos concretos. A nossa capacidade para a empatia, o altruísmo, a tomada de decisões morais, até a resiliência ao stress. Tudo isto parece ter componentes genéticas muito significativas. Certo. A biologia, em conjunto com o ambiente, está a moldar quem somos de formas que só agora, começamos a vislumbrar. Mas esta ideia de que a biologia molda o comportamento não é totalmente nova, pois não? Faz-me lembrar todo aquele debate da tábua rasa que o Steven Pinker popularizou. Sim, claro. A fonte chega a fazer essa ligação. Faz, e é um ponto crucial. O Pinker, com livros como o The Blank Slate, desafiou a ideia de que nascemos como uma folha em branco, moldados só pela cultura. Sim, lembro-me bem. Ele argumentou, com a ciência da altura, que a natureza humana tem uma base biológica e evolutiva forte. E depois, no The Better Angels of Our Nature, apresentou aquela tese famosa. De que a violência física tem vindo a diminuir. Exatamente. Em parte por uma interação entre a nossa biologia e o desenvolvimento de estruturas sociais mais complexas. E essas teorias do Pinker, com quase 20 anos, ainda se aguentam à luz desta nova ciência? Em grande parte, sim. A base biológica que ele defendia foi reforçada. A neurociência identificou áreas do cérebro ligadas à moralidade, à agressividade. Ok. O problema, e a conversa que analisamos mergulha nisto de cabeça, é que a história se tornou, muito mais complexa e menos determinista. Há duas peças-chave que complicam o puzzle. E quais são? A primeira é a epigenética. É um conceito fascinante. Imagina que os nossos genes são um painel gigante cheio de interruptores de luz. Ok. O nosso ADN, a sequência, é a cabelagem fixa na parede. Isso não muda. Mas as nossas experiências de vida, o que comemos, o stress, o afeto, A nossa vida? sim, são como mãos que andam a ligar e a desligar esses interruptores. Alteram completamente a iluminação da sala, mas sem nunca tocar na cabelagem. Que imagem poderosa. Então, as minhas experiências estão, literalmente, a ligar e a desligar coisas no meu ADN. Exatamente. O ambiente não muda os genes, mas muda a forma como eles se expressam. E a segunda peça do puzzle? A segunda é a neuroplasticidade. É a ideia de que o cérebro não é uma estrutura fixa. Tem uma capacidade notável de se reorganizar com base na experiência e na aprendizagem. Não somos prisioneiros da nossa genética. É incrível pensar nisto. Quer dizer, não somos uma tábua rasa, mas também não somos um livro já escrito. Exato, Somos mais como um documento partilhado exato, entre os nossos genes e a nossa vida. exato. E ambos podem editar o resultado final. É uma excelente analogia. A ciência moderna confirma a base biológica do Pinker, mas acrescenta estas camadas todas de interação dinâmica. Somos um diálogo constante. Ok, mas é aqui que eu me perco. Se a tese do Pinker de que a violência física está a diminuir é, em geral, correta, E os dados parecem indicar que sim. e se temos este kit de ferramentas biológico para a empatia e a cooperação, por que é que o mundo, especialmente online, parece tão polarizado, tão hostil? O que é que correu mal? É precisamente essa a contradição. É o paradoxo da nossa era, que a nossa fonte aponta. Parece que não eliminamos a agressão, nós apenas a transmutamos. Transmutamos. A violência física tornou-se socialmente menos aceitável, mais arriscada. Então a agressão encontrou uma nova via de escoamento, a violência psicológica. E o que é que isso quer dizer na prática? A que tipo de violência é que a fonte se refere? Refere-se a tudo o que vemos todos os dias. O discurso de ódio nas redes sociais, a manipulação emocional em massa, o cyberbullying, a desinformação como arma Pois, e como a fonte descreve uma ganância suspémica, que parece orquestrada. É como se, enquanto tapávamos uma fissura grande na barragem, a água tivesse encontrado 100 outras, mais pequenas mas igualmente destrutivas. e a conversa que estamos a analisar dá alguma pista sobre o porquê disto estará a acontecer agora, com esta intensidade toda? Dá. E a análise é bastante sombria. Aponta para uma tempestade perfeita de fatores modernos que parecem estar a pressionar os nossos interruptores genéticos mais negativos. Como, por exemplo? O primeiro é a pressão demográfica e uma competitividade feroz. A competição já não é só por recursos físicos, é por status, por atenção, por validação online. Esta luta constante altera o comportamento. Corrói a ética.
Exatamente. E no limite transforma-se nesta forma de violência difusa. Faz todo o sentido. A luta pela atenção parece ser o desporto olímpico do século XXI. Sem dúvida. E outro ponto que a fonte levanta é uma aparente falta de maturidade emocional. A cultura da gratificação instantânea, das identidades digitais superficiais, parece estar a contribuir para uma maior fragilidade e reatividade. As pessoas estão menos preparadas para lidar com o desconforto, com a discordância. De forma construtiva, sim. E tudo isto acontece num contexto específico. O ambiente geral também tem um papel, suponho. Um papel fundamental. A fonte descreve-o como um ambiente tóxico, condições de stress crónico, desigualdade económica, uma desconfiança generalizada. Uhum. Tudo isto cria um caldo de cultura que pode inibir os nossos impulsos empáticos e, em vez disso, favorece comportamentos de autopreservação, de tribalismo, de nós contra eles. Voltando à tua analogia, é um ambiente que parece estar a desligar sistematicamente os interruptores da empatia. E a ligar-os da agressividade e do medo. É isso mesmo. É uma perspectiva desanimadora. E o que é que isto significa para as soluções que costumamos ouvir, como a mais educação ou reformas políticas? Pois, aqui a conversa chega a uma das suas conclusões mais desconfortáveis. Reconhece que essas soluções são, teoricamente ideais, mas sugere que, na prática, podem ser pura ilusão face à magnitude destas forças. Pura ilusão. Sim, quando toda a estrutura à nossa volta incentiva o individualismo e a competição, os apelos à empatia parecem, bem, como tentar apagar um incêndio florestal com uma pistola de água. Então, começamos num laboratório a mapear o nosso ADN e acabamos com um diagnóstico quase existencial da nossa sociedade. A viagem foi longa. É uma demonstração poderosa de como a biologia molecular está, queiramos ou não, ligada às maiores questões da humanidade, ao nosso futuro. E é por isso que a frase final da fonte do Edson Zogby me pareceu tão impactante. Quase um aviso. Ele diz: desvendar a genética é incontornável, ou em pouco tempo estaremos sem nos reconhecer como humanos. Uau! Isto muda tudo, não é? Já não é uma curiosidade científica, é uma necessidade para a autopreservação da nossa identidade. Essa frase sublinha na perfeição o duplo gume disto tudo. Por um lado, compreender a nossa biologia pode dar-nos as ferramentas para conscientemente cultivar as nossas melhores qualidades. Certo, poderíamos desenhar ambientes melhores. Teoricamente, sim. Escolas, locais de trabalho, comunidades que ativem os nossos melhores anjos genéticos, que liguem os interruptores da empatia e da cooperação. Mas, por outro lado, e este é o lado assustador, esse mesmo conhecimento expõe as nossas vulnerabilidades. Expõe os botões biológicos que o ambiente moderno, com os seus algoritmos e incentivos económicos, parece explorar de forma tão eficaz. Para gerar divisão, medo, consumo. Exatamente. A fonte deixa-nos num ponto de viragem crítico. Estamos a decifrar o nosso próprio manual de instruções, num momento de imensa pressão. E a grande questão que fica no ar, e que é o verdadeiro desafio, é esta. E qual é? Será que este conhecimento é a chave para nos reconectarmos com a nossa humanidade, para entendermos e combatermos as forças que nos dividem? Ou irá apenas mapear, com uma precisão arrepiante, o nosso desvio para uma versão de nós próprios menos empática, mais reativa e talvez irreconhecível?